mulherada, sejam bem-vindas ao nosso primeiro podcast TPM, Tudo pelas Mulheres. E hoje, na estreia do programa, temos um tema muito interessante, educativo e informativo para vocês que estão aí nos assistindo. Com certeza você deve conhecer alguma mulher que passou por essa situação, que vamos explicar aqui. O nosso primeiro tema do nosso podcast é sobre a Lei Maria da Penha, algo que diariamente convivemos aqui no nosso portal A Repórter. Inclusive, falando do portal A Repórter, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no nosso primeiro programa de estreia, nosso portal maravilhoso. Lá você encontra notícias do Brasil, do mundo, do Amazonas. Temos o nosso portal e o Instagram. E se quiserem interagir, fazer perguntas, temos lá um campo chamado TPM, Tudo para Mulheres, que é só para dar voz às mulheres. Temos do tema mais polêmico, aquele diário ali, coisas bem de mulherzinha. E o nosso tema de hoje, Lei Maria da Penha, né? Algo muito sério, chocante. Quando a gente traz aqui esses dados para o Brasil, para o Amazonas, a gente fica assim muito chocado. A gente escolheu esse tema para receber uma grande convidada muito especial, que eu vou já apresentar aqui para vocês, exatamente por isso. Diariamente surgem matérias, informações e dados sobre essa lei. Essa lei que tem tanta instrução e a gente percebe, aqui a gente conferindo aqui os dados, a gente percebe que 20% das mulheres no Brasil só têm acesso ou entendem o que é a Lei Maria da Penha, né? É realmente um dado muito pequeno. Em contrapartida aí, a violência contra a mulher no Amazonas vem aumentando consideravelmente. A gente tem aqui os dados que dizem que 42% dos casos envolvendo a violência doméstica no Brasil e no Amazonas afetam aí 36 mil mulheres. Realmente triste. E ainda falando de Amazonas, o que a gente vê aqui? Na região norte, né? Ali, geralzão do Brasil, 57% das mulheres afirmam ser vítima de violência doméstica. Você vai ver aqui o que é ser uma vítima de violência doméstica. Às vezes você convive com alguém, você foi vítima, né? E você não sabe ter esse perfil de ajudar, de acolher, de orientar. Então, esse programa ele fica gravado e você vai poder mandar para aquela sua amiga, para aquela sua vizinha, para sua prima, às vezes sua irmã, que não tem essa informação e pode aí passar para todo mundo. Então, um outro dado muito importante que a gente percebe, falando ali a nível mundial. No Brasil, no mundo, o Brasil ocupa a 7ª posição, né? Num ranking de 84 países. É algo assim muito triste. Eu, como mulher, fico extremamente revoltada. Por isso a gente vem aqui dar esse lugar de fala, de orientação. E por tudo isso, por todos esses dados, a gente está recebendo aqui uma convidada maravilhosa, uma juíza aposentada e professora que atua como advogada, voltada muito para esses crimes contra a mulher, vivencia isso ali com as suas clientes e vai nos ajudar a esclarecer. Seja bem-vinda, doutora Marina. Quero que a senhora fale um pouco sobre a senhora, sobre a sua atuação na senhora, mas me diga, quem é a doutora Marina? Doutora Marina é uma aluna UFAM, com muito orgulho. Me formei pela UFAM e depois de me formar, logo em seguida fiz concurso para juiz, né, onde passei anos da minha vida atuando no Tribunal do Júri. E vi algumas situações de crimes contra a mulher que eram tratadas como um homicídio comum, né? Posteriormente, fiz concurso também para a UFAM, onde fui professora por 32 anos, com ênfase no núcleo de prática jurídica, que presta assistência gratuita a toda sorte de comunidade, mas principalmente o que mais aparecia, mulheres. Sempre as mulheres no pano de frente daquela situação, e a gente acostumou a ver, mas não banalizamos. Nós acostumávamos, já sabíamos, quando olhávamos para as mulheres, nós já sabíamos que era uma sofredora. E então a gente acolhia, falava, mas naquela época, né, até bem pouco tempo, a Lei Maria da Penha de 2006,
e nós atuamos muito antes, não existia esta lei maravilhosa, protecionista, francamente voltada para a mulher. E agora que estou aposentada, continuo, né, como sou criminalista convicta e continuo atuando, sempre atuando em posições de proteção da mulher. E sobre esses dados que a gente acabou aqui de falar, né, orientando, informando, aqui como jornalista, o nosso portal A Repórter, a gente diariamente recebe tanto denúncias, né, de mulheres ali pelo Instagram, quanto as reportagens que a gente vivencia nas delegacias femininas, né, as delegadas passam muito isso pra gente. O que a senhora acha desses dados no Brasil? E voltando aqui para o nosso Amazonas, o que a senhora pensa sobre isso? Olha, doutora Paula, há uma situação que eu sempre observei. A violência contra a mulher ela é antiquíssima, vem dos primórdios, né? Mas até a lei da Maria da Penha chegar ao nosso conhecimento, as mulheres elas se achavam até culpadas daquela violência que ela estava sofrendo. Eu dei causa. Tudo bem, eu atrapalhei a vida do meu marido, eu atrapalhei a vida do meu noivo, do meu namorado. Então, com a Maria da Penha, foi se abrindo um leque e ela foi vendo que ela tinha outras opções e que, na verdade, ela não era culpada da violência que estava sofrendo, ela era vítima. E com isso, com esse leque que se abriu, aumentou o número de mulheres que passaram a enfrentar o agressor. Então, essa violência era muito maior, sempre existiu. Hoje nós temos esses dados alarmantes, você imagina quando não existia Maria da Penha. Onde é que essas mulheres estavam dentro de casa sofrendo, vendo uma filha sendo estuprada, passando fome, apanhando, né, ouvindo humilhações, até para comprar um absorvente, tinha que... Marido, eu preciso de um absorvente. Bota um pano. É um tipo Era de violência, mais ou menos, né? É uma violência. E essa lei, ela é jovem, né? Muito jovem. Ela vai fazer 18 anos, ainda nem é da maioridade. Nossa, né? Ainda não está na maioridade. E a senhora acha assim, doutora, qual a importância da lei na proteção dos direitos da mulher no Brasil? Olha, ela mudou a vida das mulheres. É uma lei feminina, mas depois eu quero explicar para vocês que hoje ela já não tem mais só essa conotação feminina. Na verdade, antigamente, por exemplo, a mulher sofria lesões corporais dentro de casa. Ela ia na delegacia às vezes, não queriam fazer nenhum procedimento. Tá bom, olha, foi só um arranhão, etc. Hoje em dia é proibido. Eu fiquei encantada. Eu fui na delegacia de roubos e furtos, ali na Alvorada, e de cara eu olhei e vi um banner dizendo: aqui nós fazemos todo tipo de BO. É uma portaria que foi baixada há uma questão de 2 meses. E a atenção que você recebe, olha, que servidores maravilhosos. Então, hoje, há uma diferença visceral no atendimento à mulher. Então, o que acontece? O que aconteceu com a lei? Por exemplo, antes, a mulher sofria a violência e levava a intimação em mãos para o agressor. Apanhava de novo. Meu Deus, realmente. Era empurrada de novo, humilhada de novo. Hoje é proibidíssimo. Ela não precisa revelar para ele, não precisa... Não, ela vai, toma a posição que tiver que tomar e ele vai receber um policial, porque a porta de entrada são as delegacias. Qualquer delegacia pode fazer um BO de violência doméstica. Não precisa ser específica da mulher. Não. Você imagina, doutora Paula, eu estou aqui na Alvorada, vou dizer Alvorada porque eu fiquei encantada mesmo com a roubos e furto, e meu marido me espancou, eu estou toda quebrada. Mas eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus, pegar nada, não tenho um amigo para me ajudar a me levar numa delegacia. Eu caminho um pouquinho, chego na roubos e furto, faço BO, e eles me encaminham para a delegacia da mulher, que é a especializada, e ali é que a rede de proteção está funcionando. Então, essa nova atitude é fantástico. Você imagina que antigamente a violência doméstica, como ela era considerada às vezes, por exemplo, quando você machuca um corpo, é lesão corporal. Então, essa mulher,
ela sofria lesão corporal de natureza leve, porque não quebrava um membro, não furava um olho, não matava. Então, era natureza leve. Ia para a Lei 9.099, que é uma lei que não pune o agressor, ela ensina o agressor a não ser agressor. E aí, o que acontecia? Ele pagava uma cesta básica. E estava tudo certo. Aí ele saía rindo. E a mulher mais humilhada. E ele chegava em casa e dizia, agora tu vai apanhar 2 vezes para não fazer mais isso. Entendeu? Então mudou, não existe mais isso. A lei 9.099 não é mais aplicada em relação à violência doméstica, né? E isso é uma mudança significativa, né? Essas instituições que a senhora está elogiando, né, é muito interessante a gente falar sobre isso. Então, elas estão sabendo ali ter essa abordagem com as mulheres, recebendo. A gente recebe muita reclamação, às vezes, da superlotação desses atendimentos. Porque elas não sabem que podem ser acolhidas em qualquer delegacia. Elas querem ir para a delegacia da mulher. É muito importante a gente falar isso para o nosso público, né, para quem está nos assistindo, que qualquer delegacia pode receber essa mulher. Pode. Certo? E veja bem, além disso, tem as organizações não governamentais que também acolhem. Nós temos casas de acolhimento, nós temos casas onde moram mulheres, porque hoje em dia é assim, você está em casa, você sofre violência, você vai para a delegacia, se qualquer delegacia, e se estiver nada da mulher, a delegada vai te perguntar, delegado, alguém vai... Você quer voltar para casa? Você vai dizer, eu não quero voltar, eu tenho um pavor, ele pode me bater de novo. Então, ela tem uma casa de acolhimento onde ela fica hospedada com os filhos. Ela vai ter direito de pegar 2 policiais, 3 policiais, uma viatura, levá-la em casa para pegar os pertences, porque ela saiu toda flagelada de casa, isso é importante. Ela não perde a identidade dela, né? O agressor vai ser preso em flagrante ou pode sofrer prisão preventiva. Existem as medidas protetivas, que normalmente o agressor não pode chegar perto a 300 metros, né, da mulher. Pode ser maior se a agressão for muito grande, né, principalmente se envolver filhos. Né? Então, você vê que essa rede de proteção é ampla. Muito ampla. Existem casas de acolhimento, Sim. Existem aí essa lacuna da questão da mulher ser violentada pela segunda vez. Sim. É muito importante isso também, né? A gente fez matéria um tempo recente, de uma vítima que ela foi acolhida porque ele quebrou a medida protetiva. Então, existem as quebras da medida protetiva. Vai preso. Ele ainda não está preso, porque foi a primeira... Fale um pouquinho sobre isso, eu acho interessante. Ela teve a primeira ação ali da denúncia, tudo. Aí, se ele vai lá e comete novamente o mesmo crime, ele estando solto, Sim. O que acontece? Olha, se ela pediu, porque você vê que tem que ser pedido, né? Eu quero medida protetiva. Tem que ser manifestado pela vítima. Tem que ser manifestado pela vítima. Não há como a delegada te dar uma medida protetiva se você não está pedindo, né? Então, veja, você vai lá, pede a medida protetiva, consegue a medida protetiva. Mas na medida protetiva está escrito que você não pode chegar a 300 metros. Mas hoje já foi ampliado. A medida protetiva não pode ligar, não pode ter contato com os familiares, ele tem que ficar distante da agredida, né? E isso auxiliou as mulheres a criarem mais coragem. Contudo, os homens continuam a não acreditar na Lei Maria da Penha. Essa que é a verdade. Eles se sentem, Maria da Penha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ela não presta mesmo, porque a primeira coisa que eles fazem é, ela me enganou, ela fez isso, fez aquilo. Então, eles sempre colocam a mulher como aquela que deu causa. A gente tem aqui, a produção está me avisando, que vários internautas, principalmente mulheres, né, porque é uma forma ali delas desabafarem por trás das câmeras, vamos dizer assim. A rede social faz muito isso, nos ajuda bastante nesse aspecto. E elas perguntam muito sobre essa questão do stalk, aquele homem que fica incomodando. E poderia se dizer importunação sexual, né, doutora? Não necessariamente. O stalk é perseguição, né? A importunação sexual é a palpadelas,
forçar a mulher a um carinho que ela não quer. Porque a doutora Paula, uma coisa muito incrível que as mulheres ainda não prestaram atenção. Ela é casada, tudo bem, é uma situação em que há um convívio sexual, dos objetivos do casamento é esse, né? Institucionalizar a relação sexual, mas se ela disser não, hoje eu não quero, e ele forçar, estupro. É estupro. É violência matrimonial. É assim Matrimonial. Existem vários termos dentro da Lei Maria da Penha, existem vários termos que a mulher não sabe que ela está sendo violentada. Isso que eu falo para as nossas, as pessoas que estão assistindo, né? Que pode ser também não só mulher, como também homem que queira ajudar alguma amiga e tal. Sobre essa questão da amplitude, poderia assim dizer, a senhora me corrige, que a Lei Maria da Penha pode trazer. Você acha que a violência que acontece, o crime, é só violência física? Não. Eu acho que é muito interessante a senhora dizer isso, doutora, Não. sobre que tipo de violência é essa. Eu acho que a gente convive com várias mulheres que vivenciam essa violência, né, doméstica, e não sabem. E que não é só o marido, ou o namorado, ou o companheiro que é acusado na Lei Maria da Penha. Tem outros... Veja bem, a Lei Maria da Penha ela traz 3 tipos de violência e ela explica perfeitamente. Ela é muito, muito boa nesse sentido. Primeiro tem a violência física, que é aquela onde você lesiona, né? Você toca, você faz maldades no corpo físico da mulher. E depois eu explico que pode ser também em outras pessoas. Mas nós estamos focando aqui na mulher. Então, ele toca no corpo físico, causa uma lesão. Muito bem, isso aí é violência física. Porque se ele matar, passa para ser feminicídio. Exatamente. E há essa confusão, viu? E essa confusão entre o feminicídio e a Lei Maria da Penha. As mulheres confundem. É morte. Pronto. É morte. Ficar bem claro, feminicídio, ela foi assassinada. Assassinada. Qualquer mulher, normalmente, né? Tem mulher... a tentativa de feminicídio, que é uma filigrana. É muito... O juiz e o delegado tem que saber se ele tentou matar ou ele só queria lesionar, dependendo do tipo de agressão que ele proporcionou à pessoa, né? Então, tem a violência física, como eu dizia, que é essa que lesiona o corpo, que nós não podemos dizer que é feminicídio aí, porque é só lesão. O homicídio abrange o geral. Homicídio contra a mulher não é o feminicídio. Sim. É o feminicídio. Então a gente pode feminicídio desde que seja violência doméstica. Ainda tem isso? Especificamente para violência doméstica, familiar e afetiva. Tem que ter um laço com aquela mulher. É isso. Tem que ter um tipo de laço. É isso. Que caracteriza. Eu acho que aqui, quando elas me perguntam, elas falam: a minha vizinha foi assassinada num assalto. Feminicídio. Não. Né? Há essa confusão. Não. Aí é homicídio. Homicídio, exatamente. Pode ser até um latrocínio, né? Que é matar para roubar, mas não chega a esse ponto. Eu ouço isso, popularmente eu ouço. Às vezes a gente... Por isso que é importante a gente ter esse lugar, trazer pessoas como a senhora para esclarecer. Porque eu ouço muito popularmente, eu vi numa notícia de que uma mulher... E eu acho que há erros aí também nas manchetes. Feminicídio contra fulana de tal, vamos dizer. Gente, mas quem foi que matou? Ela foi assaltada. Não é feminicídio, né? Não. A gente tem que entender esses termos. Mas voltando à nossa... vítima de roubo ou... Exatamente. Mas voltando às lesões, que podem ser amplas ali na Lei Maria da Penha, não confundido com feminicídio. Aí nós temos as lesões corporais, normalmente de natureza leve, né? Ou grave. Porque, por exemplo, a Maria da Penha, que deu nome à lei, ela sofreu lesões absurdas. E depois tentativa de homicídio, né? Tanto que ela é paraplégica. Então, ela começou sofrendo lesões e depois evoluiu para a tentativa de homicídio, quando ele tentou matá-la lá na banheira da casa. Que é uma brasileira que foi buscar fora. Esse é um assunto muito legal também. Aí, nós temos também a violência psicológica. Essa é que a mulher não consegue entender. O que é violência psicológica? Aquela que atinge tua saúde mental. Ele não tocou no teu corpo, mas ele te humilhou, ele te xingou, ele te trouxe, por exemplo, não deixa você
ter seu dinheiro, ele não deixa você ficar, olha, fulano, eu preciso que você me dê dinheiro para ir no supermercado. Ah, vai rodar a bolsinha, entendeu? E ela fica assustada, meu Deus, meu marido está me ofendendo. Então, tudo aquilo que atinge Essa mulher a saúde... fica acuada perante a sociedade. Acuada. Ela começa a achar que ela não tem valor nenhum, que o casamento dela é uma droga. Por quê? Então, eu tenho que trabalhar? Será? Então, a violência psicológica, ela atinge a saúde mental. Qualquer tipo de coisa que atinge a saúde mental da mulher é violência psicológica. É isso. É. E entra a nossa lei... humilhação, gente. Humilhação é terrível. A senhora recebe muita cliente assim, doutora? Recebo. Elas conseguem chegar até a senhora... Doutora Paula, eu tenho uma história de uma amiga que trabalhou comigo na Assembleia Legislativa, antes de eu ser juiz e tudo mais. Ela tinha uma lista. Um dia ela me mostrou essa lista. E aí eu perguntei dele, o que é isso? Ela disse, doutora, veja se isso aqui está certo. Aí eu fui olhar, na lista estava, não usar minissaia, não prender o cabelo, não usar perfume. Eu disse, menina, mas o que é isso? Ela disse, não, isso aqui são as ordens do meu marido, tudo que eu não posso fazer quando eu estiver fora de casa. Isso a senhora está falando naquela época, isso ainda acontece, né? 50, 40 anos atrás. Mas a gente convive com mulheres que vivem isso até hoje. Agora, eu fiquei olhando para ela, eu não acreditava. E sabe como é que ela falava? É o seu João, o marido dela era o seu João. Estou dando nome fictício. Uhum. Você imagina, era o senhor, né? Era o poderoso dono. Gente, casamento, companheirismo não é título de propriedade. É a tal da violência patrimonial? Poderia se encaixar? Não, a violência patrimonial já é outra. É prender, não deixar que ela tenha acesso aos próprios bens, aos bens do casal, né? Vender as coisas e ela nem sabe que aquilo foi vendido porque ele chega lá e diz, assina aqui. O que é? Não precisa ler, não, é porcaria, assina. Ela não pode ter uma conta bancária. Então, a violência patrimonial atinge o patrimônio, ou seja, os bens que o casal adquiriu. Né? Então, aí a gente já falou da violência física, Lei Maria da Penha nele, violência emocional, psicológica, Lei Maria da Penha nele. Sim. Só aí já coloquei duas, agora vamos para a terceira. Não, já falou na patrimonial, terceira. Então assim, é muita coisa, violência, né? Moral. Nossa. Aí, essa daí é pesada, por quê? Porque ela se reporta aos crimes contra a honra. Nós temos dois tipos de honra. Nós temos a honra subjetiva, que é o conceito que eu tenho de mim mesma. E a honra objetiva, que é o conceito que você tem sobre a minha pessoa. Então, existem 3 tipos de crime contra a honra. Existe a injúria, que pode ser injúria física, né? Empurrão, não chega a lesionar, mas empurra. Nós temos a injúria verbal, xingamentos assim. Nós temos a calúnia, que é atribuir à mulher um crime, né? Atribuir à mulher um crime. Tu roubou, sua cadela, sua safada. Aí tem injúria e, ao mesmo tempo, ele também está praticando outro crime, que é a calúnia. E nós temos a difamação, que é o agressor fala mal da mulher para todo canto, nas redes sociais. Isso acontece demais, a difamação. Lei Maria da Penha nele? Violência moral. É isso aí. E tem uma muito interessante, que eu acho que a gente começou a falar e parou. A violência sexual. Bom, a violência sexual, ela entra na violência física, porque ela se assemelha ao estupro, certo? Desde que ela se assemelha a atos libidinosos, ato sexual não consentido, forçado, ato sexual que não é usual e ele quer... Vamos falar... Posso falar português, claro? Sexo anal, a mulher não quer e ele força. Tudo isso é estupro, entendeu? Então, neste caso, ele entra na violência física, né? Uhum. Porque aí já é uma coisa muito pesada. É doloroso. O Código Penal já prevê isso. A Lei Maria da Penha alterou o Código Penal, né, de uma forma fantástica, entendeu? Você imagina que a Lei Maria da Penha te dá direito ao divórcio através da Maria da Penha, divórcio e companheirismo, né, onde você
diz que vivia e depois você secciona essa relação. Às né? vezes a mulher não tem razão na cabeça do homem a se separar. É, E isso acontece muito, essas perseguições, né? demais. E aí ela diz assim, não, você tá cometendo um crime comigo. Lei Maria da Penha nele. Exatamente. Eu gostei disso, Mas Lei tem, Maria da Penha nele. mas tem que ter as 3 tipos de relação, hein? Ah, tá. Que é a violência física no âmbito familiar da convivência. A violência moral no âmbito familiar de convivência. Tem que ter laço, tem que ter laços. Por exemplo, tu sabias que a empregada doméstica pode sofrer Maria da Penha? Pelo patrão? Pelo patrão. Porque ela vive Se ela morar na casa. A gente tem que falar sobre isso. É interessante a gente falar sobre isso. Quem são as mulheres que podem denunciar que não seja o seu companheiro? É importante a gente esclarecer. Voltando à questão da mulher, da empregada doméstica. A senhora falou num ponto muito interessante pra gente aqui. Eu, como mulher, vou revelar a minha idade. Eu, com 40 anos, via isso na minha infância, ali dos vizinhos, né? Comentários. Que a primeira vez daquele garoto foi com a sua empregada doméstica. Uhum. Isso é uma violência que antigamente era muito comum os meninos serem, né, oferecidos. No caso, ela que é a agressora. Pois é, isso aí no caso é uma criança. Agora ele já adulto, essa mulher sendo Se ele forçar ela, aí ele está praticando. Agora, veja bem, é preciso que ela conviva no ambiente familiar. Ela seja servidora ali do lar. E o patrão... Ela more na casa do patrão, que tem aquela convivência quase que familiar, que é a chamada violência familiar, né? E aí nós temos também aquela violência do noivo com a noiva, que já não é familiar, porque não há coabitação, né? Quando não há coabitação, também existe a violência, né? Mas já é outro tipo, já não é a familiar. Aliás, a doméstica, misturei um pouquinho. A doméstica é aquela do convívio, no mesmo ambiente domiciliar. A familiar não precisa conviver diariamente, familiar mas tem não laço. Precisa, tem laços. São consanguíneos. Os cunhados, os primos muito chegados, né? Doutora Paula, eu já vi situações em que primo do marido agride a esposa dele. É violência. É violência porque ela é uma mulher. Entendeu? Maria da Penha nele, né? Assim? Eu quero que a senhora me conte aí uma história, assim, que ao longo da sua carreira, mas antes disso eu quero lhe fazer mais pontuar uma situação. Eu queria entender por que, na sua cabeça, como advogada, como atuante nessa área, só 20% das mulheres têm esse acesso. O que está faltando para a gente disseminar mais informações? Olha, eu acredito o seguinte, que as mulheres ainda temem perder o marido, perder o noivo, perder o companheiro. Elas ainda temem perder aquele que sustenta esse tipo de coação econômica. A coação econômica aquela mulher é a pior, sustentada, sabe? Que ela não tem uma profissão. Ou, por exemplo, já saiu do mercado de trabalho há muito tempo, para voltar ao mercado de trabalho ela teria que se atualizar e ela não tem dinheiro para isso. Isso é rotina no seu escritório, doutora? É, muito rotina. Por quê? Porque as mulheres, nós chamamos de mulheres que estão sustentadas, né? E elas temem perder o sustento dela e dos filhos. Então, muitas mulheres não vão falar contra o marido porque tem medo. Outras vezes é porque ela sofre de ignorância da lei. Ela vive no interior do estado, ela vive ali coagida. Você sabe de histórias de homem que casou com todas as irmãs. Casou não, se juntou com todas as irmãs. Uma violência doméstica incrível. Mas elas acham que aquilo ali é normal, porque só tinha ele de homem ali. Então eu chamo aqui as nossas mulheres, ou você que não é mulher, mas conhece uma mulher que está aí desentendida sobre esse assunto, você está nos assistindo, para que seja informada, passe esse programa aí à frente, dissemine essas notícias, para que possamos abrir os horizontes dessas mulheres, né? Mulherada, vamos acordar, vamos entender que violência doméstica tem um leque de opções e você pode estar vivendo isso e não sabe. Quer ver uma coisa importante, doutora Paula, sem querer... Não, imagina. As mulheres não sabem.
vítimas de violência doméstica, familiar ou moral, ela pode ficar afastada do serviço. Isso é muito bom. Entendeu? Ela é uma funcionária, ela é uma empregada. Ela já denunciou, Ela já denunciou, foi vítima. recebeu medida protetiva, mas está traumatizada, está muito lesionada. Ela pode se afastar do serviço, do trabalho, Esse atestado. da função por até 6 meses, recebendo. Ela não pode ser despedida por esse afastamento. Essa informação é muito importante. É muita proteção. Ela tem medo de perder o emprego, Tem medo. ela tem medo de denunciar. Aí vai com a cara quebrada. Esse atestado, eu não sei como é que se diria esse documento. Não, quem dá é o juiz. Ah, tá. Isso aí já é medida Já vai, judicial, então. Porque é o seguinte, você tem o processo que te Da aplica a denúncia. medida protetiva, é um processo, e depois você inicia o processo crime. São 2 processos distintos. Porque a medida protetiva é de urgência. Uhum. É para valer agora. E já o processo ele já tem todo um trâmite de oitiva de testemunhas, de averiguações, etc. Então, são 2 processos distintos. Então, ela pode pedir proteção também para o trabalho. Aí aquela mulher que tá ali no emprego dela, foi violentada, tá passando pelo processo já, tá na medida protetiva e tá com medo do ambiente de trabalho. Porque esses homens, eles fazem aquela coação no emprego, podem aparecer assim de surpresa ali no ambiente de trabalho. Ou seja, você não está se sentindo protegida, você pode sim pedir a licença através desse, vamos dizer, atestado judicial. Autorizar. Essa advogada, ela entra com esse pedido, aí o juiz delibera isso e você passa a dar licença na sua empresa e se afastar por até 6 meses. Até 6 meses. Olha, essa informação é preciosíssima. Vamos ficar em alerta, que isso é muito interessante. Mas tem uma outra também, viu? A lei, ela foi ampliada. Eu disse que a lei era uma lei feminina, só que agora foi ampliada, doutora Paula. Vamos Hoje, falar sobre isso agora. As lesões corporais, o Código Penal já diz o seguinte, que violência doméstica e familiar também pode se estender para idoso, crianças, pessoas com deficientes, e aí ele engloba todo mundo. A lei também fala que a violência é de gênero. Quando ela fala violência de gênero, nós temos 2 gêneros, masculino e feminino. Uhum. Então, por exemplo, as mulheres que têm um convívio com outra mulher, Que né? são duas São os mulheres. casamentos homossexuais. Aí chegamos num ponto interessante. Sofrem de violência doméstica. Se uma pratica violência doméstica, ela é abrangida pela lei. Lei Maria da Penha nela. Lei Maria da Penha nela. Um casal de... E tu sabes o que é mais importante? Que eu acho que isso aí é uma discussão jurídica maravilhosa. Os homens também estão recebendo medida protetiva pela Lei Maria da Penha. Os homossexuais. Os homossexuais. Olha que interessante. Os meninos aí, eu tenho muito ouvinte, muito seguidor homem, homossexual, tem um convívio, amigos, queridos, parentes. Rio Grande do Sul tá fantástico nesse E não nesse deve aspecto. saber dessa informação. Eles Homens casados, namorados, que tem laço, né? Deixa eu ver isso bem claro. Afetivo. Laço afetivo não é aquela só ficada Não, ali de banda, não é aquela ficada da balada, não. A gente tá falando de casamento homossexual feminino, masculino, companheirismo. Ele lhe agrediu. O companheiro agrediu o outro companheiro, Lei Maria da Penha nele. Lei Maria da Penha nele. E a mulher que agrediu outra mulher, Lei Maria da Penha nela. Muito, muito importante isso. Isso é a gente importante. deixar bem As claro. pessoas ainda não sabem disso. Pois é, precisamos Então, daí informá-las. por que você diz, por que só 20%? Porque as pessoas, olha, existem informações de toda sorte. Todo dia você vê na televisão, olha, não é não, denuncie, números gratuitos, você vê tudo isso. Aí as mulheres, às vezes, preferem ver a novela, mas não está enxergando o que é visceral para ela, né? Que é aquela importância, aquela coisa importante, né? Nós temos uma rede de proteção fantástica, porque se juntou a União, o Estado, os municípios e as ONGs, que são as organizações não governamentais, e fizeram uma rede de proteção para a mulher. Né? Isso é a coisa mais importante que existe, porque em qualquer lugar do Brasil, quando você vai lá na Maria da Penha, você vai e preenche um formulário. Na delegacia. Esse formulário ele vai se integrar ao Programa Nacional de Combate à Violência, né, da Mulher,
e ele fica cadastrado como agressor de mulher em qualquer lugar do Ou Brasil. seja, a Lei Maria da Penha nele fica fichado. Fica fichado adorei isso. nacionalmente. Vamos aqui para as nossas... Além das medidas punitivas, de que maneira a Lei Maria da Penha busca promover a prevenção da violência doméstica e a construção de uma cultura de respeito e igualdade do gênero do Brasil. Do gênero no Brasil, né? No caso. Olha, é o que eu disse, né? A Lei Maria da Penha hoje, ela já não é um instrumento que é utilizado por qualquer pessoa do gênero. Aí nós estamos pensando não mais no gênero biológico, homem e mulher, mas gênero sociológico de quem sofreu a violência, né? E a prevenção sempre é feita através de palestras, principalmente palestras. Por exemplo, os agressores, às vezes, são obrigados a assistir palestras. Educativa, medida educativa, medida educativa, que eles vão para lá ouvir o que é violência doméstica, como é que é feito, bababá. Então, ele vai vendo o que ele é. Tu sabias que muitas vezes o homem nem sabe que ele está sendo agressor? Que ele está sendo agressor. Eu ia perguntar isso. Porque às vezes tem um caráter. A senhora já recebeu um casal, vamos dizer assim, que ele foi chamado ali, sei lá, ela levou, a senhora foi na delegacia com ela, e ele aparece ali e ele alega de não saber. Não sei o que foi que eu fiz. Eu não fiz nada. Isso é crime? Eu não sabia, porque eles também não sabem. A Maria da Penha nunca foi explicada para os homens. Só se preocupam em explicar para as mulheres. E muitas vezes as mulheres não têm acesso a essa explicação, a essas informações preventivas. Eu vou te contar uma história que eu vi. Me conte aí, eu já ia perguntar uma história. Essa eu vivenciei. Eu estava na delegacia da mulher com uma cliente, chega um homem todo quebrado. Um corte na cabeça. Lei Maria da Penha nela ou não? Não, roupa rasgada. E aí, todo esfulepado. Chega na delegacia da mulher. Doutor, e todo mundo correu, ele todo ensanguentado. O que foi? A minha mulher, olha, achou isso aqui, ó. Isso aqui foi uma amiga que beijou, não estava com nenhuma mulher, não. Tá aqui, marca de batom. Foi uma amiga, isso foi brincadeira. E aí, quando eu cheguei em casa, sabe o que ela fez? Pegou uma estaca, quebrou meu carro, me bateu, me jogou no chão, tô todo quebrado. Aí, chama a delegada. A delegada veio, olhou e disse, meu amigo, você realmente está precisando de cuidados. Fulano chamou o escrevente, leve o cidadão para que ele fique detido durante esta noite, a fim de que ele não volte para casa e vá praticar violência doméstica contra a mulher. Quer dizer, ele ficou detido. Foi contra ele a agressão, mas ele ficou detido, realmente. Não, homens não procurem delegacia da mulher. Porque senão vai ser detido. Eu queria fazer uma brincadeira aqui de sim e não, bora ver. Aplica-se a Lei Maria da Penha nos casos de violência de filho contra mãe? Sim. Beleza. Do primo contra a prima? Sim. Me diga algum não aí. Convívio. Da vizinha com o vizinho? Não. Deixa eu ver não que é há mais. Convivência familiar. Pai contra filha. Todo dia. Lei Maria da Penha. Irmão contra irmã. Sim. Né? As pessoas não sabem disso. Irmã contra irmã, Lei Maria da Penha. Neto contra o avô. Sim. Ou avó. Sim. Independente Convivência familiar. Convivência familiar. Ex-namorado contra ex-namorada. Se houver relações de afeto público e notório, de convivência efetiva, mesmo que não mora na mesma casa, mas seja um longo, 4, 5 anos, sim. Essa pergunta é muito interessante até para mim que trabalho no meu ambiente de trabalho. Ali, a empregada, o empregador contra a empregada, né? O subordinado em ambiente de trabalho. Não. Existe esse tipo de violência? Não. Ou aí já é outro. Aí já é assédio moral. Interessante. Que às vezes, na brincadeira ali no dia a dia, né? Eu vejo que acontece muito a Lei Maria da Penha. Às vezes a gente está conversando com um colega e o colega fala tu é burra, não sei o quê. É uma violência, mas não é Maria da Penha. Não cabe Maria da Penha. Até porque não tem vínculo. Não né? existe o vínculo afetivo. A convivência familiar, né? A convivência doméstica. Doutora, eu acho que aqui a gente tentou esclarecer ao máximo, de forma, uma linguagem bem simples mesmo, até para que aquela menina jovem, que já é maioridade,
possa também, né, ser instruída no seu ambiente jovem. As meninas saem hoje em dia, trabalham muito cedo, a mulher hoje tem essa liberdade, é importante a gente trazer isso no TPM. O porquê que a gente trouxe isso? As mulheres hoje têm uma liberdade que na sua época, como jovem, não tinha. As meninas saem muito cedo para trabalhar, né, já começam a ter sua vida. Então é importante que elas saibam essa liberdade de casar cedo, mas ao mesmo tempo ter sua independência e saber denunciar. E às vezes ela tá ali com a amiga dela no seu ambiente de trabalho e não sabe dizer, uma outra não sabe. A senhora teria, assim, algo já voltado para psicologia. Se a senhora convivesse com uma mulher, a senhora teria mais ou menos, a senhora teve noção quando a sua colega de trabalho denunciou, entre aspas, numa brincadeira, numa lista. Não, ela não era brincadeira, ela estava ali sofrendo por causa daquela lista. Então ela estava denunciando sem nem saber. Sem saber. Dizer. Qual dica a senhora daria? Caso eu, né, tô convivendo ali com várias mulheres no meu ambiente de trabalho, na academia, como que eu poderia ver, olhar para aquela mulher e dizer assim, nossa, essa mulher tá sofrendo algum tipo de violência doméstica? Há sinais. Inclusive, hoje em dia, quando há, por exemplo, cárcere privado da mulher, elas podem fazer o sinal com a mão. O sinal com a mão, batom na mão. Uhum. Tem vários sinais que são ensinados, né? E ela pode, hoje em dia, a mulher tem muito como se comunicar sem precisar falar nada, né? Só com um olhar. Com olhar. E você conhece uma pessoa que sofre violência pela própria aparência dela. É olhar cabisbaixo, é uma pessoa de ombro caído, é uma pessoa arredia, ela tem medo de conversar e acabar chorando porque ela está vendo ali. Ela vê um casal feliz, ela começa a lagrimar. Então, você nota o sofrimento, a mulher ela é muito transparente. E os olhos, você sabe, né? Nossos olhos, eles denunciam nossos sentimentos. Por isso que quando você, às vezes, vai para um local onde a pessoa está de óculos, é ruim, porque é a janela da alma, né? Então, você, pelo olhar, pela postura dela, cabisbaixa, amargurada, uma pessoa que briga muito, ela está extravasando. Não tem aquela história que o patrão pegou o marido e deu um chama daquele, você vai acabar sendo despedido do marido, sair de lá com ódio, chega em casa, esculhamba com a mulher, humilha a mulher, tudinho, a mulher chora, aí o menino diz, ela vai dar uma surra no filho, o filho olha, não vê ninguém, bate no cachorro. Verdade. Existe isso, entendeu? Por quê? Porque você transfere sem querer, o seu sofrimento acaba se tornando físico. O estresse se torna aquele físico. perder do brilho mesmo da mulher, né? Exatamente. Se você tem alguma amiga, uma colega aí, uma convivência com alguém assim, é interessante chegar, acolher com muito cuidado, com muito carinho. Vale essa dica aí da doutora Marina. Se você vê que aquela sua amiga de trabalho, sua amiga da academia, de convivência diária, você conhece ela há tanto tempo e percebe que essa mulher tá ali, perdeu o brilho, como nós colocamos aqui, a doutora diz assim, aquele olhar cabisbaixo, aquela mulher que tem medo de tudo. É interessante pontuar aí, que se recusa a sair com você para tomar um café. Eu ouço muito isso. Eu participo de grupos de mães e às vezes eu percebo que tem aqueles homens que tolhem até isso, né? Diariamente, aquela mulher que, meu marido não deixa. Gente, marido não é dono de esposa. Não. É importante a gente botar essa referência. Certidão de casamento não é certidão de propriedade. Mulher não é propriedade de ninguém. Não. E nem filha, como a gente colocou aqui no nosso sim, não. Filha não pai não é dono de filha. E assim vai, porque também tem filhas que sofrem essa violência. Sim, né? Sim. Adorei essa parte. Lei Maria da Penha nele. Mas vamos para as nossas considerações finais, doutora. O que mais a senhora queria acrescentar aqui? Tem alguma história chocante, assim, que lhe doeu como mulher, como mãe, como avó? Eu sei que a senhora é avó de muitos netos maravilhosos. Me conte, assim, uma história que lhe tocou, lhe ensinou, lhe educou ali como advogada, como mulher, algo que foi visceral, assim mesmo, no sentido feminino. Paula, doutora Paula, eu tinha muitas histórias para contar, porque nessa minha vivência, eu sou criminalista convicta, e nessa minha vivência, todos os dias eu via uma situação diferente, né? E certa vez, ainda como juíza, eu vi uma situação que eu fiquei horrorizada, porque eu era juíza, eu não podia fazer nada, e vi que o advogado não estava defendendo a mulher
que matou o marido, né? Ela estava lá como homicida, matou o marido. Ele não estava defendendo ela, mostrando o sofrimento anterior dela, por que ela chegou naquele extremo, né? E aquilo me causou assim, um mal-estar, porque o juiz, quando ele está no júri, ele não pode se pronunciar sobre nada. Os jurados é que são juízes, que é o juiz do povo. E eu via que os jurados estavam olhando para ela assim, já com raiva, porque você também percebe que tem jurado que deixa transparecer, né? Tanto que os advogados ficam sempre atentos às reações do jurado para ver se vai absolver ou condenar. E aí, quando eu peguei, suspendi, teve um intervalo, eu chamei o advogado e disse, pelo amor de Deus, você está condenando sua cliente. Ele disse, por quê, doutora? Eu disse, aqui você tem direito de falar sobre os fatos. Os jurados são juízes de fatos, ele não precisa de provas. Fale sobre o que essa mulher sofreu antes, não fale agora que ela tomou essa atitude em legítima defesa. Fale por que chegou nesse ponto. E ele ficou chateado. Resultado, a mulher foi condenada. Nossa, eu paguei um advogado para fazer a apelação. A senhora se envolveu, né, doutora? Coisas de mulheres que só nós mulheres fazemos. Tu tem aquela história bem Marisa de mulher para mulher, então assim, tem coisas que só outra mulher. Eu, quando fui convidada para a nossa chefe, nossa idealizadora aqui do portal A Repórter, quando ela me convidou para falar sobre as mulheres, eu fiquei, como assim? Será que eu sou capaz? Lógico que eu sou capaz. Depois assim, ela me despertando, só uma mulher para falar de outra mulher. Eu confesso que eu adoro, eu tenho uma filha, então eu confesso que quando se fala, quando na convivência da minha filha é uma outra mulher que vai ter que lidar com ela, eu adoro, porque eu tenho um pouco de pé atrás com os homens em relação a isso, porque ela é mulher, então eu sempre penso que a outra mulher tem sensibilidade. Se fosse um juiz ali, a senhora acha que teria? Olha, Paula, deixa eu te... Doutora Paula, eu vou te contar uma história minha, pessoal, só para finalizar. Eu fui casada com um cidadão que sofria agressões de toda sorte. Minha sogra me batia, eu passava fome, eu era estuprada, tudo que você puder imaginar. Eu tinha apenas 17 anos e fiquei lá. Ele chegou a bater na minha mãe, murro na cara, no rosto da minha mãe. E um dia eu fugi de casa. Quando eu era tão tola que aos 18 anos, eu fugi de casa porque achei que eu já era de maior. Eu já era de maior há muito tempo, porque eu era casada com ele, né? Fui obrigada a casar com ele. E resultado da história. Tive 3 filhos com ele, aquela situação toda. Toquei minha vida, estudei, me formei, fui ser juíza. Uma vencedora, doutora. Fui ser juíza. Um belo dia, ele mata um homem. E eu era do tribunal do júri. Separada já dele? Separada, divorciada já existia divórcio, tudo. Ele chega, o réu, ele sentou. Quando ele lhe viu. Ele tremia tanto que eu não sei como aquele homem não caiu da cadeira. E então, o que eu disse? Eu disse, senhor, eu não posso ser juíza deste caso, porque eu estou emocionalmente envolvida, uma vez que eu tenho filhos seus, eu vou passar o senhor para outro juiz. E passei. Esse homem nunca na vida esperou essa atitude minha. Ele achava que ia mandar prender, que eu ia fazer nada. Não. Por quê? Porque ele estava pagando os próprios erros dele. A colheita, né, doutora? É isso. É a colheita. Mulher sábia. Então, se existe uma coisa chocante na minha vida, é isso. É isso. Né? E aqui é isso, doutora. A gente quer, nesse primeiro programa, o ideal era isso mesmo, convidar uma mulher forte, com uma história linda de vitória, uma história que começou ali muito triste, muito dolorida na sua infância, na sua juventude, mas que hoje tem a constituição de uma família enorme, maravilhosa. Maravilhosa. E... 5 filhos, 20 netos e 10 bisnetos. Quem diria que a Chacudes aí tem tanto neto, né? E uma história, uma mulher vencedora. Todo mundo pode, toda mulher pode. Toda mulher pode. Me diga aí uma mensagem. Basta ela querer. Mulheres, ouçam a voz que está dentro de você. Nunca você diga, eu não sou, eu não posso. Você pode. Não existe ninguém mais poderoso do que o sentimento feminino. Você
tem que entender que você é dona de você é dona do seu corpo, da sua mente e de tudo aquilo que você construiu na sua vida. Você não é fraca, você é a pessoa mais forte que existe. Só você põe um ser humano no mundo. Homem não tem TPM, tensão pré-menstrual. Aqui é tudo pelas mulheres, mas existe a tensão pré-menstrual que nós sofremos, não é porque a tensão pré-menstrual vai nos atingir fisicamente, é porque a gente já fica naquela expectativa, ai, meu marido vai querer ter sexo comigo, eu estou menstruada, ele vai me esculhambar. Essa é a palavra. Você pode, querida. Diga não. Diga eu sou forte e eu posso. Porque só assim você vai vencer. Eu venci, por que você não? Então, gratidão por esse bate-papo. Eu aqui aprendi muito, nossa, e eu tenho certeza que eu vou levar daqui toda essa bagagem para disseminar para todas as mulheres e para dentro de casa, para minha filha, para as amiguinhas. A minha filha é uma graça, ela sempre fala sobre os homens, porque como eu tenho essa bandeira, não chega a ser o extremismo, mas eu converso muito com ela sobre isso. Um dia desse ela me falou, mãe, um menino tal me disse que eu era burra. Eu digo, você diga para ele que uma mulher nunca é burra, nem um homem, porque você não vai agredi-lo, mas diga para ele que a gente tem uma força que eles nem imaginam. Mas como eu sou tão pequenininha, eu falei, mas você diga, não abaixa a cabeça. Então eu já estou instruindo desde cedo para começar. Mas é isso. O empoderamento. O empoderamento feminino. Essa foi só a nossa primeira convidada, fortíssima, cheia de energia, maravilhosa, para passar aí para você, mulher que está do outro lado nos assistindo, para você, telespectador, que não é mulher, mas que se identifica com a gente. Não deixem de nos assistir, de comentar, de curtir, de encaminhar os nossos vídeos para outros, para os amigos, para os Instagram. Postem, repostem, é muito interessante. Doutora, diga para eles, leia a Lei Maria da Penha. Que tá aí disponível na internet. Hoje tem de tudo. Todo jeito. A internet tá aí, gente. Vocês... Não só um programa informativo, mas a lei tá lá, ela é clara. Tá com dúvida, faz um Google, né? Esse programa é pra vocês, sobre vocês. É do tema mais polêmico ao tema mais leve, a gente vai estar trazendo aqui. Vamos ter outros temas polêmicos e leves também. Por aqui também vai ter feminices, tá? Mas não deixe de nos assistir. O nosso podcast Tudo pelas Mulheres. Não deixem, compartilhem, encaminhem para quem vocês quiserem, para ajudar a disseminar informações positivas, para você saber acolher caso alguma vizinha, alguma amiga, colega, né, ou amigo, como quem assistiu já está sabendo de muita coisa, que não é só mulher que a Lei Maria da Penha acolhe. E é isso, encerro aqui com muito carinho, com meu até logo.